O Evangelho de Marcos capítulo 15. E logo ao amanhecer, os chefes dos sacerdotes tiveram uma reunião com os anciãos, com os escribas, e com todo o Supremo Conselho, e, amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? E ele lhe respondeu: Tu o dizes. E os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E outra vez Pilatos lhe perguntou: Não respondes nada? Olha quantas coisas testemunham contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos ficou surpreso. Na festa, Pilatos lhes soltava um preso, qualquer um que pedissem. E havia um chamado Barrabás, preso com outros revoltosos, que numa rebelião havia cometido uma morte. E a multidão, gritando, começou a pedir, como sempre lhes havia feito. E Pilatos lhes respondeu: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele sabia que os chefes dos sacerdotes haviam o entregue por inveja. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão, para que, em vez disso, lhes soltasse Barrabás. E Pilatos, respondendo, disse-lhes outra vez: Que, pois, quereis que eu faça com aquele a quem chamais rei dos judeus? E eles voltaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Por quê? Que mal ele fez? E eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e entregou Jesus açoitado, para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para o pátio, que é o pretório, e convocaram toda a tropa. E o vestiram de púrpura, teceram uma coroa de espinhos, e puseram nele. E começaram a saudá-lo: Viva! Ó Rei dos Judeus! E feriram a sua cabeça com uma cana, cuspiram nele, e, ajoelhados, o adoraram. Quando o escarneceram, despiram-lhe a púrpura, vestiram-no com as suas próprias roupas, e o levaram afora, para o crucificarem. E forçaram um Simão Cirineu, que estava passando, vindo do campo, o pai de Alexandre e de Rufo, para que levasse sua cruz. E o levaram ao lugar de Gólgota, que traduzido é, o lugar da caveira. E ofereceram-lhe a beber vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as roupas dele, lançando-lhe sortes, para o que cada um levaria. Era a hora terceira, e o crucificaram. E a descrição de sua acusação estava acima escrita: O Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita, e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E foi contado com os malfeitores. E os que passavam blasfemavam dele, balançando suas cabeças, e dizendo: Ah! Tu que derrubas o templo, e em 3 dias o edificas, salva a ti mesmo, e desce da cruz. E da mesma maneira também os chefes dos sacerdotes, com os escribas, diziam aos outros, escarnecendo: Ele salvou a outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos, e creiamos. Os que estavam crucificados com ele também o insultavam. E vinda a hora sexta, vieram trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E na hora 9, Jesus exclamou em alta voz: Eloi acento agudo, Eloi acento agudo, lama sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, quando ouviram, disseram: Eis que ele está chamando Elias. E um correu, encheu de vinagre uma esponja, e pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. E Jesus bradou em grande voz, então expirou.
E o véu do templo se rasgou em dois do alto a baixo. E o centurião que estava ali diante dele, vendo que havia expirado bradando assim, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. E também estavam ali algumas mulheres olhando de longe, entre as quais estava também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago o menor e de José, e Salomé. As quais também, quando ele estava na Galiléia, o seguiam, e o serviam, e outras muitas, que haviam subido com ele a Jerusalém. E quando já vinha o final da tarde, porque era a preparação, que é o dia antes de sábado, veio José de Arimateia, honrado membro do conselho, que também esperava o reino de Deus, e com ousadia foi a Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se surpreendeu de que já fosse morto. E chamou a si o centurião, e perguntou-lhe se já era morto já havia muito tempo. Quando ele recebeu a explicação do centurião, deu o corpo a José, o qual comprou um lençol fino, e tirando-o da cruz, envolveu-o no lençol fino. Em seguida, ele o pôs num sepulcro escavado em uma rocha, e rolou uma pedra à porta do sepulcro. Maria Madalena e Maria mãe de José olharam onde o puseram. Rei que vem, torna-nos vigilantes e alertas, prontos para o teu retorno a qualquer momento. Ajuda-nos a sermos fiéis administradores de tudo o que nos confiaste. Dá-nos a ousadia da mulher que te ungiu para o sepultamento, fazendo o que podemos com devoção extravagante. Embora possamos falhar contigo como Pedro fez, ajuda-nos a nos arrepender e encontrar restauração no teu amor infalível. Oramos isso em nome poderoso de Jesus. Amém.